Olá, boa noite, quem está conosco aqui. Boa noite, Helena, boa noite, Silvano, boa noite, Dona Beth. Boa noite! Menina aí, eu tô vendo você de camisa de manga aí, curtinha, todo fresquinho, bonitinho. Aqui tá chovendo pra caramba. Aqui tá um calor absurdo. De dia fez bastante calor, mas agora tá um chuvão danado ali. Tá tudo bem por aí, meninas? Dona Beth, semana passada, não pôde estar conosco, mas nós demos conta do recado direitinho, viu, comadre? Eu tinha certeza, não tinha dúvida nenhuma. Muito tranquila com relação a isso. Oxe, mas esses bichinhos, eu vou te contar, não podia ser filho de outra pessoa, não. Tinha que ser meu mesmo. Tá pequeno, hein? Né? Então, boa noite para quem está chegando agora. E hoje a gente vai ter um pouquinho, vou deixar primeiro Beth explanar, mas nós vamos falar um pouco sobre o som, sobre a comunicação de uma maneira geral, né? De como a gente faz afirmações, de como a gente faz contratos o tempo todo, várias coisas, vários assuntos, e também sobre a vibração, né? O que é a energia simática, né? Que movimenta as vibrações, o som, que tem o poder de trazer aí muita coisa que a gente nem imagina, da capacidade que a gente tem com as frequências onde nós nos interagimos, né, Beth? Com certeza. Essas frequências de quando a gente faz essas meditações são tão gostosas. A voz de Lena, para mim, é o máximo. Eu adoro as suas meditações, né? Não perco uma. De vez em quando eu estou aqui viajando na maionese com você. Então, vou deixar para vocês. Olá, boa noite, querido, seja bem-vindo. Vou deixar para você, então, aí, começar a explanar de onde vocês querem ir aí. Então, tudo na vida, tudo nesse lindo universo é frequência, tudo é vibração, né? Tudo é energia, tudo caminha em ondas, né? Ondas frequenciais. A palavra, o som é onda, né? E tudo que nós proferimos é onda, né? As palavras emitidas são ondas, são frequências. Então, o que a gente está mantrando na nossa vida? Né? Tudo que nós estamos proferindo, tudo que nós estamos mantrando repetidamente, são queixas ou são bênçãos? São críticas, né? Ou são pedidos, ou são afirmações, ou são decretos. Né? São afirmações, digamos, negativas ou positivas, são decretos empoderadores ou desempoderadores. O que nós estamos fazendo com essa forma de manifestação? As manifestações estão sendo conscientes ou inconscientes? Qual o nível de consciência que nós estamos colocando nessas manifestações? Quando eu estou reclamando, eu estou clamando duas vezes. Né? Então, eu estou dizendo o que para mim mesmo? Eu posso ou eu não posso? De qualquer forma, eu estou sempre certa. Se eu digo que eu não posso, eu estou certa. Se eu digo que eu posso, eu também estou certa. Se eu digo que eu não consigo, eu estou certa. Se eu digo que eu consigo, eu também estou certa. Se eu digo que eu sou poder, eu sou. Se eu digo que eu não sou, eu não sou. Se eu digo que eu estou escolhendo e tenho consciência da minha escolha, eu estou escolhendo conscientemente. Se eu digo que eu estou escolhendo
mas eu não tenho consciência dessa escolha, eu não estou escolhendo. Então, muitas vezes, nós estamos manifestando os padrões inconscientes e estamos escolhendo nos manter na inconsciência. E a grande maioria dos humanos estão mantendo padrões inconscientes, achando que estão manifestando conscientemente. E, para mim, sair da inconsciência é um dos grandes desafios da humanidade hoje. Porque nós falamos muito em Matrix, nós falamos muito que estamos presos, nós falamos muito que nos colocaram aqui, nós falamos muito que nós fomos que tudo nos foi imposto, nós falamos muito que nós somos condicionados, nós falamos muito que nós somos manipulados, nós falamos muito que nós fomos chipados. Mas quanto nós estamos escolhendo sair disso? Quanto nós assumimos a responsabilidade por isso e fazemos diferente? Escolhemos fazer diferente? Quanto nós nos arriscamos a ter coragem de sair desses padrões? Há pouco eu estava numa live com a Ana Mariarim falando que é muito mais fácil nós sermos covardes e não sairmos de onde estamos, né? A termos coragem de viver o novo, né? O quanto nós escolhemos não nos permitir viver o novo, porque o velho, o conhecido, é muito mais cômodo. A gente ficar ali onde nós nos conhecemos, né? Se arriscar a viver o novo requer coragem. E nem todos têm essa coragem, a coragem de caminhar no caminho que não conhece. Vou dar espaço para os outros poderem falar também. Na verdade, assim, um pouco antes da gente começar a live, eu mesmo me decretei aqui, né? Que eu não tinha ido, já meu processo ascensional. Você já estava lá e ainda faltava muito ainda. Então, quer dizer, mesmo que sem inconsciente, a gente profere isso o tempo todo, né? E a gente fica pensando, como que pode? Quando você está... Eu acho que isso é falta de presença, né? Você não está observando-se o tempo inteiro, né? É Sim. difícil mesmo você partir para esse estado de presença, assim, de não, eu não vou dizer isso, porque eu vou afirmar. Né? Acho que é um caminho assim, bem, como se diz, observador consciente ligado a 24 horas, né? Eu acho que o passo é anterior ao dizer. O passo é perceber o antes do dizer, é o que se passa anterior à fala, é o que se passa por trás da fala, porque a fala é a expressão, mas nem sempre o que se expressa é o que realmente o ser vive e experiencia. A crença não é o que a gente fala, a crença é o que está por trás da fala. Muito bem. Assim como a consciência não são os pensamentos, mas é aquele que observa os pensamentos. Isso antecede também a própria fala. Muitas vezes a gente se prende àquilo que está pensando e toma aquilo como verdade. E esses pensamentos que vêm muitas vezes são frutos dos condicionamentos que a gente tem. A gente não precisa ficar preso àquilo que a gente está pensando e tomar aquilo como verdade. A gente fala, beleza, eu estou pensando dessa forma, mas é isso mesmo que eu quero estar pensando? Né? É isso que eu quero estar nutrindo dentro? Sabe? E isso pode influenciar também aquilo que a gente fala e como a gente fala. Né? A vibração que a gente vai estar trazendo para esse mundo.
eu queria falar um pouquinho mais da parte científica, né? Um pouco do que minha mãe começou a falar, né? Tudo é de fato vibração, né? A matéria é vibração, é movimento, sabe? Ela se manifesta, a gente já sabe através da ciência que ela se manifesta tanto de forma de partícula, que é o que compõe a matéria, como na forma de onda. Se manifesta também na forma de onda. As mesmas partículas se manifestam das duas formas, né? O som, ele é uma expressão terrena dessa vibração. Que assim, no espaço, por exemplo, onde não há uma atmosfera, o som não se propaga. A vibração continua existindo, mas o som não se propaga. O som é algo presente aqui, em outros planetas que têm uma atmosfera também, tá? Não é exclusivo do planeta Terra. Mas, assim, é a necessidade dessa atmosfera, porque quando nós falamos, nós fazemos o ar vibrar e propagar o som, sabe? Então, nós estamos, de certa forma, manipulando a matéria através da nossa fala também, através da vibração, né? E aí que entra a questão da simática que você falou, Yara, mais cedo, né? Logo no começo. Foi um estudo feito por um cientista, não me recordo exatamente o nome, onde ele pega, né, as placas, coloca areia e emite diferentes vibrações sonoras por baixo. E aí nós vemos que a vibração do som vai criar Muito lindo, né? diferentes formas de ordem em meio àquele caos de amontoado de areia. Criam mandalas lindas, fantásticas. Maravilhoso, eu já vi. A gente tem o trabalho do Tem um Miyamoto, japonês também, se não da me engano, água, né? é o Masaru Miyamoto, se eu não me engano, que ele faz o experimento de vibrações Maravilhoso. diferentes, Gente, quem puder a né? oportunidade, fala de novo. Masaru Miyamoto é observar, quem puder buscar aí depois imagens, essa, Masaru Emoto. hã? É muito... Masaru Emoto. Emoto. Não, Emoto. e aí ele faz tanto com palavras que remetem, né, a energias amorosas, energias, né, mais sutis, quanto com energias mais densas. Depois ele congela aquela água e faz fotos microscópicas dos cristais de gelo. É E aí a gente muito. vai vendo as estruturas que vão se formando, né? E a gente vê que quando a gente trabalha com vibrações mais sutis, com a vibração de amor, com frequências mais elevadas, os cristais eles se formam muito bonitinhos, muito ordenados, muito bem estruturados. Enquanto quando a gente vai para vibrações mais densas, esses cristais eles não conseguem se formar da mesma forma. Fica uma coisa assim, meio que disforme, desarmônica, É Masaru sabe? Emoto mesmo. Deixa eu vou até eu colocar aqui para vocês para vocês. Pode continuar, E desculpa. além disso, e além disso, tem também um outro estudo feito com plantas. O quanto a nossa vibração, o quanto o fato de você conversar, proferir, né, afirmações, sejam elas, né, de alta vibração ou de baixa vibração, vai influenciar no crescimento das plantas ou no definhar delas, sabe? As plantas, elas não têm um canal auditivo para ouvir o que está sendo falado, mas elas captam a vibração do que está sendo falado.
É muito sabe? Isso lindo, né, Silvano? Se você pensar nisso. Nós somos formados mesmo, nosso corpo diz que é 80% por água, né? Você imagina uma criança sendo ali o tempo todo massacrada, falando você é isso, você é aquilo, você não presta, você não faz nada direito, você não sei o quê, você não sei o quê. Você sabe, não é só uma criança, seja que for, né? Às vezes o sim, esposo fala com a mulher, o irmão, sei lá, de qualquer forma, quantas coisas a gente fica submetido, isso vai se cristalizando dentro da gente também, né? Essas emoções, essas coisas ruins. Você vê isso como uma forma Você de vê que a cristalização, Lorena? voz, ela interfere em muitas camadas, né? A gente está tratando aqui a camada física do corpo, né? Quando a gente fala da água. Mas isso também interfere na camada mental, interfere na camada emocional, né? Então, a voz, a palavra, é uma ferramenta extremamente poderosa de manifestação no campo energético. E esse poder é nosso. Cada um tem o seu poder de manifestar dentro do nosso campo, através da nossa voz, da nossa palavra. tem uma grande, para mim, comprovação do poder que o som tem é a música. Se a gente for analisar, né, há muito tempo, aqueles que buscam entender o mundo, entender o universo, né, através da ciência, filosofia e tal, né, enxergaram nos números e na geometria a linguagem de Deus, como a linguagem divina, aquilo que estrutura tudo, que constrói tudo. Porque em qualquer lugar do universo, em qualquer idioma que seja, o símbolo numérico que a gente usa pode mudar, mas os números serão os mesmos. O símbolo utilizado para representá-los podem mudar, né? O desenho que nós fazemos para um, para dois, para três pode mudar de uma linguagem para outra, mas o significado vai ser sempre o mesmo, imutável em qualquer lugar do universo. Sabe, o um vai continuar sendo um, o dois vai continuar sendo dois, né? A estrutura, a matemática que se desdobra a partir daí, a geometria também se desdobra a partir daí. E há muito tempo descobriram o quanto da matemática já existia no próprio som, né? As notas musicais é justamente percebendo o contexto de matemática dentro do som, as oitavas e tal, a separação das notas musicais, né? E toda a construção, ela segue essa mesma lógica divina. Então, assim, o som, ele se mostra como uma expressão da divindade também através da própria matemática, através da própria estruturação que é feita, né? Que, na verdade, nós... É que nem a eletricidade. Nós não criamos, nós descobrimos como usar. Já estava lá. Nós só descobrimos como acessar aquilo. E nós percebemos também o potencial que as músicas têm, né, de mudar o nosso humor, o nosso estado de espírito, a depender do que nós fazemos. Quando a gente está triste, às vezes a gente vai escutar uma música para ficar mais feliz, né? Ou para reforçar algum sentimento que a gente tenha, né? Por exemplo, às vezes a pessoa está sofrendo de amor e vai escutar aquelas músicas de sofrência para poder reforçar aquela sofrência dentro. São escolhas, como minha mãe falou, né? Mas ainda assim é uma forma da gente perceber o quanto o som tem influência sobre nós e sobre aquilo que nós trazemos, né, para o mundo. E Aquilo quanto como lixo a gente tem recebido ultimamente como música, né? Quanto lixo, né? Quanta coisa que, sim, que gracinha. Pejorativas, né? Tons pejorativos que baixa, que põe a mulher como um objeto, como uma, né? Como uma coisa que ser usada. Essa vibração é muito ruim. A maioria dos jovens hoje estão muito bitolados nessas energias, infelizmente.
É, eu estou evitando falar sobre bom e ruim, né? Você vê que desde o começo da live eu estou usando os termos de alta vibração, baixa vibração, vibração leve, vibração densa. Porque o bom e o ruim uma rotulagem nossa, né? E vai da escolha de cada um. A gente sabe que essas músicas, como você está falando, têm uma vibração mais densa, mais, né? Mas assim, cabe a cada um escolher com o que quer estar se conectando, né? Então, assim, por exemplo, nunca gostei desse tipo de música. Ela nunca ressoou, nunca vibrou comigo, né? Mas tenho muitos amigos que adoram esse tipo de música, que curtem. Aí eu tenho filhos, eu tenho um filho que vai fazer 23, adora escutar essas. Eu falei com ele, eu falei, meu filho, pelo amor, aqui na minha casa na minha casa não entra. Você pode escutar até lá na rua. Ah, mas isso é bobagem, não sei o quê. Eu falei, não é bobagem, não. A gente fica reverberando isso dentro da gente e fica trazendo essa energia de baixa frequência, como você mesmo falou. Não é que é ruim, é uma baixa frequência, né? É uma vibração que é mais densa, sabe? Tem uma certa densidade, né? Então, assim, e você vê que eu não estou falando aqui sobre ritmo, sobre batida. A gente está falando sobre as palavras que vão junto com Sim, esses ritmos e com essas batidas, sim. entende? Né? Muitas E, vezes subliminares, né? Porque você então, gosta da batida, do saculejo dali, mas o que vem por trás dessa batida e você às vezes nem se liga nas palavras. Você gosta às vezes por causa da batida. E aí escuta, mas nem presta atenção no que está ali propagando ali, né? esses dias agora eu vi um Reels no Instagram de uma coreana que estava ouvindo uma música brasileira e estava adorando a batida da música, dançando e tal, não sei o quê. Quando ela entendeu o que ela falava, gente, o que é isso? Sabe? Porque justamente a batida, o ritmo, ele pode ser bom, ele pode ser leve, ele não Mas necessariamente. como é que fala? Que fala? A É conjunção, proposital. a conjunção é que torna aquilo denso, sabe? Então, assim, é importante a gente entender que o que a gente está falando aqui não é sobre o ritmo musical, porque o ritmo musical é algo cultural, e a gente não está aqui para colocar nenhuma cultura como boa ou ruim, entende? Toda cultura Bem tem colocado. a sua forma de se manifestar. Então, não é dizer que o funk é algo ruim. Não é dizer que o pagode, no caso o pagode baiano, é algo ruim. Porque eu estou citando eles dois porque são os que a gente mais vê utilizando esse tipo de palavra que a gente está dizendo, né? Não é dizer que isso é ruim, não é o ritmo, não é a construção harmônica musical, não é a cultura que vem por trás, mas aquilo que está sendo proferido, as palavras que estão sendo verbalizadas e a densidade que pode vir junto com elas. Entende? Então, assim, é esse o ponto. A música, ela é música. Ela vai nos conectar com diferentes emoções, com diferentes estados de espírito, independente da letra em si. Mas quando nós acrescentamos as letras, né, quando nós acrescentamos as palavras, o significado vai mudar, pode mudar, entende? A Certo. forma como vai reverberar dentro de nós, o que nós vamos estar criando a partir disso, né?
E quando isso como que vocês veem isso, como eu falei ainda há pouco, que não é a pessoa que escolhe, mas ela é imposta a ser sujeitada a esses tipos de palavras abusivas que trazem. Vocês acham que tem como ela trabalhar isso, ou é mais fácil, ou ela está submetida a essa densidade mesmo assim? No caso, eu citei como crianças, né, como mulheres que sofrem muito abusos, né? Geralmente, são exemplos assim. Como que você acha que isso reverbera dentro dessa pessoa, apesar de que não foi ela que está ditando, não é ela que está botando força, às vezes ela não tem nem consciência sobre aquilo que está acontecendo com ela, o fato dela ouvir. Olha, como minha mãe tinha falado mais cedo, né? Tudo são escolhas. Eu acho que, assim, existe também um outro ponto. Da mesma forma que a gente entra num ambiente que está cheio de pessoas, né? Num nível inconsciente, se você tem uma mediunidade aflorada, você pode estar absorvendo a energia daquelas pessoas que estão ali naquele ambiente. No momento que você traz para a consciência, você tem como fechar o seu campo para não ficar recebendo influência da energia das outras pessoas. O mesmo vale para a música. Tem pessoas que Mas em caso de criança, por exemplo, Silvano, porque ela não tem esse conhecimento que nós temos, né? De você fazer essa escolha ou não. Ela está ali submetida a essa maldade. Né? O que isso gera nessa pessoa, que está crescendo ali com aquilo? Difícil, né? Posso. Por favor. A minha visão é assim: nada existe fora de nós. Então, nada existe que aconteça conosco que nos seja impingido. Nós escolhemos todas as nossas experiências em algum nível da nossa consciência. As crianças, elas nunca são vítimas. Nós não somos vítimas em nenhum estágio da nossa vida. Nós escolhemos as famílias que queremos estar. Nós escolhemos as experiências que queremos experimentar. Então, as crianças nascem para viverem aquelas experiências. Quando elas chegam nas famílias e que vão viver determinados traumas, em algum nível consciencial, elas escolheram viver aquilo. Nós, quando passamos por determinadas situações traumáticas, nós escolhemos, em algum nível consciencial nosso, vivermos aquelas experiências. Eu escolhi vir a este planeta ter 3 filhos. Né? Eu escolhi vir e perder uma filha de 11 anos. Eu escolhi viver esse trauma. Essas 2 criaturas que são meus filhos escolheram perder a irmã. Naquela situação. Eu escolhi ter um marido paraplégico. Eles escolheram ter o pai naquela situação. O pai deles escolheram viver a situação de paraplegia por 25 anos. Ninguém é vítima. Quando a gente sair desse papel de que nós somos vítimas de situações, a gente está se assumindo consciência responsável por tudo que vivemos. Então, a gente começa a se enxergar como consciência plena, responsável por tudo. Isso é expansão de consciência. Quando a gente sai da vitimização. Enquanto a gente continuar se olhando como vítima, como, coitadinho, coitadinha, a gente continua sendo, como é que eu posso dizer, manipulados. A gente continua infantilizados, a gente continua imaturos consciencialmente.
A gente só amadurece enquanto consciência quando a gente sai do papel de vítima. Quando a gente começa a olhar para todos nós humanos como consciências que escolhem as próprias experiências e que tudo que a gente vive são histórias. Quando a gente olhar para as nossas histórias, como experiências, a gente amadureceu. Então, eu não consigo mais olhar para as coisas e para as situações e dizer, coitadinho, coitadinha. Coitada daquela criança. Aquela criança é uma consciência que veio a este planeta e, neste momento, habita um corpo infantil. Sim. Mas é uma consciência que escolheu estar num corpo infantil vivendo uma experiência traumática. Entende? É a mesma então, coisa. Não é vítima. Quando você tem 5 filhos, você dá a mesma criação para os 5 filhos? Não dá. Um escolhe ir para um lugar e o outro escolhe para outro. Ninguém dá a mesma criação para os filhos. Cada filho é um indivíduo. Não, todos chegam com suas histórias. Como pai, como mãe, não você trata todos igualmente, só que não trata. Eles têm as escolhas, por exemplo, não 4 trata. vão trabalhar e vão formar, um vai para o tráfico. Por quê? Não trata. Não? Não. A mãe que é a mãe de Maria Helena não é a mãe que é a mãe de Silvano. Maria Helena nasceu em 1983. Eu tinha uma experiência de vida. Silvano nasceu em 1989. Eu era outra pessoa totalmente diferente. Show de bola. Então, a mãe de Maria Helena é uma, a mãe de Silvano é outra. Maria Helena nasceu com referências e personalidades totalmente diferentes de Silvano. Então, a forma que eu ajo com Maria Helena é totalmente diferente da forma que eu ajo com Silvano. Maria Helena tem respostas diferentes às respostas de Silvano. Então, eu não posso agir com ela da forma que eu ajo com ele. Porque as respostas são diferentes. Então, eu não sou a mesma com ele e com ela. Não pode. A mesma mãe a mãe que é para um não é para outro. Entende? Por esse ângulo. E hoje, agora você falando, realmente bem escancarado mesmo. Né? E assim, quando um nasce, a situação financeira, educacional, social, cultural da família é uma. Quando o outro nasce, é outra. Exato. 5 filhos, cada um nasce numa situação diferente da família. Social, econômica, cultural, tudo. Eu ia falar um pouco sobre essa questão de ter mais de uma criança, né? Vivendo a situação. E eu acho que é um pouco o que Yara ia trazer, mas né? Não... concordo completamente, alinho completamente com o que minha mãe está trazendo. Mas acho que tem um ponto aqui a gente esclarecer que, assim, mesmo indivíduos diferentes, criações diferentes, algumas situações acontecem, né? O fato em si, a situação, acontece aparentemente da mesma forma para as pessoas. Né? Então, por exemplo, se a gente comparar, a gente perdeu uma irmã. Em teoria, o fato de perder uma irmã seria igual para mim e para Silvano. Né? Em teoria, porque como minha mãe já trouxe, né? Somos indivíduos diferentes, vivemos a forma de experienciamos isso de formas diferentes. Mas o fato em si aconteceu igual, perder uma irmã. Né? Esse fato em si aconteceu para os dois. Mas é justamente... sobre o que a gente está falando, né, de cada um ter a sua experiência, que eles não são iguais. Cada um vai absorver e reagir àquela situação de maneira diferente. Então, se um ambiente familiar, por exemplo, né, é sempre trazido com palavras ofensivas ou de densidade mais baixa e tem mais de uma criança no ambiente,
cada um vai reagir e absorver e ressoar com partes diferentes daquilo. Mesmo o fato, em teoria, ser o mesmo. Então, vai ter sempre essa questão da individualidade de cada um. E, além disso, a gente já falou em outra live sobre a questão da soberania energética, né? Que é o que a gente está justamente caminhando e se desenvolvendo para chegar lá, que os fatores externos e outras situações não tenham poder de alterar o nosso centro, o nosso campo energético. E até alguns fatores internos, como questões genéticas e entre outras coisas. Porque, assim, dentro do contexto familiar também, não é porque nós temos o mesmo pai e a mesma mãe que nós vamos compartilhar exatamente o mesmo gene, né? Os mesmos genes, as mesmas... Só o fato de eu ser mulher e você ser homem, já temos aí genes diferentes. Eu sou XX, você é XY. Até gêmeos, com exceção dos gêmeos univitelinos, que literalmente compartilham a cadeia genética idêntica, né? Até gêmeos bivitelinos possuem... Não, aí, geneticamente falando, os gêmeos univitelinos são iguais. Não são, não. Já foi comprovado. Tem um estudo muito interessante. Eram trigêmeas. Elas eram idênticas. Idênticas. E uma revista pagou para elas fazerem teste de DNA, aquele estudo, né? E quando fizeram o estudo, eles descobriram que, quando eles fazem aquele estudo que identifica os ancestrais, né, que vê as coisas todas, eram completamente diferentes das três. Olha. Então, assim, já está comprovado. Que legal. Foi muito interessante, porque eu registrei isso eu vi há muitos anos atrás, né? Então, assim, eu não me lembro mais de detalhes, mas eram trigêmeas idênticas. Elas casaram na mesma época, tiveram filhos na mesma época. Então, e elas se vestiam iguais, era bem... tinha um gosto semelhante, tudo muito... Então, assim, foi por água abaixo essa história de que, sabe? Então, assim, todos esses fatores, né, mostram uma diferença na percepção individual, né? A forma como cada um vai perceber o mundo, né, à sua volta. Tem todos esses aspectos que a gente falou, e é esse o ponto. Então, não dá para, como minha mãe falou, não dá para pensar que a interação com um vai ser a mesma interação com o outro, que pai ou mãe vai criar todos os filhos da mesma forma, né? Ou que um irmão vai interagir com todos os seus irmãos da mesma forma. Não é. Agora, para além dessas questões individuais, né, a gente tem campos coletivos, né, como a gente já falou. E palavras, muitas vezes, trazem as forças desses campos coletivos. Né? E aí a gente volta, por exemplo, para o assunto das músicas que Silvana estava trazendo. Né? Existem palavras que têm a conotação conhecida, né? E às vezes não é cognitiva no sentido racional, porque pode ser de outra língua, a gente não entende aquela palavra racionalmente, a gente não tem a tradução daquela palavra, mas de alguma forma há ali um campo que nos afeta. Né? A gente consegue perceber o significado por trás daquela palavra, mesmo que a gente não entenda ela cognitivamente. Então, essas palavras podem ser, como o Silvano já trouxe, sutis ou densas. Além das palavras, a gente já falou aí do som, porque a palavra é uma verbalização do som, que traz aí um campo próprio. Né? Mas sim, o próprio som também já tem o seu campo. Né? O som é uma vibração, né? É uma manifestação
da vibração que a gente está emitindo, que o nosso sistema consegue captar através do ouvido, né? E o nosso corpo manifesta aí através do ar, como o Silvano já falou, esse som. E o som, a palavra, né, é uma ferramenta extremamente poderosa, né, de manifestação. E a gente inconscientemente faz uso dela constantemente no piloto automático, que é um pouco do que minha mãe já estava conversando no início, né? Que a gente tem que estar consciente do que a gente está trazendo e falando. Porque, às vezes, a gente acha que é uma brincadeira, né? É uma frase que a gente escuta muito e a gente repete, e a gente não está pensando, sentindo, mais do que pensando até, né? Eu acho que a gente já está passando um pouco desse estágio de pensar, a gente está indo muito para o sentir agora. Então, vai além, como eu falei, da cognição da palavra, do entendimento lógico, né? Vai mais para o sentir no corpo, no campo, na emoção, o que aquelas palavras querem dizer. Eu me lembro que desde nova, em casa, a gente não era acostumado a falar palavrão, né? Não fazia parte do nosso vocabulário. Não é que minha mãe necessariamente ou meu pai proibissem que a gente falasse. Isso não precisava nem ser verbalizado, apenas não fazia parte do nosso vocabulário. Mas em algum momento foi trazido a consciência de que determinados palavrões poderiam ser utilizados como válvula de escape, digamos assim, né? A gente não precisava usar necessariamente o palavrão, mas a gente também não precisava reprimir se a gente estava sentindo uma emoção de raiva ou contrariedade ou qualquer coisa assim, né? A gente não precisa reprimir isso, a gente pode expressar isso, a gente pode não expressar com palavrão, mas a gente pode, tipo, caramba, que for, né, que seja, ao invés de falar um palavrão, a gente usa outra palavra, né? Traz a força, faz um movimento, solta aquela densidade ali que poderia estar bloqueada se a gente está reprimindo, mas não necessariamente acessa nem ativa o campo daquela outra palavra que coletivamente tem ali uma carga energética, né? Que não é o que a gente quer buscar, né, naquele momento. Então, se a gente começa a se observar nas pequenas coisas, nas pequenas palavras, nas pequenas ações, nos sons que a gente emite. Recentemente eu vi uma publicação falando sobre um estudo do poder de cantarolar, de fazer o quanto isso muda a nossa frequência, né? Nas coisas diárias, você está ali lavando o prato e está cantarolando, isso já muda completamente a vibração do seu corpo, né? Você vai tomar banho e canta com a alma aquelas músicas que você gosta, né? Leva você para um outro espaço, né? Completamente diferente do espaço que você estava. Você se torna outra pessoa a partir desse momento. Por falar nisso, Beth, suas aulas de canto, como estão? Continua? Você está mutada, mãe. Você escutou, Beth? Escutou, acho que ela está tentando. Não sei eu. Continuou. Ativar. Agora. Foi, se eu tive aquela. Fiquei afônica, depois tive aquela dificuldade, aí voltei, fiz o tratamento com a fono. Com a fono, eu tive a crise de enxaqueca. Com a crise de enxaqueca, eu parei o tratamento, né? Eu fui para Portugal, aí tive a crise de enxaqueca, e parei o tratamento com a fono, e aí estou fazendo o tratamento de enxaqueca e parei as aulas de canto. Oh. Caramba, acho importante frisar dois detalhezinhos. Um é bastante óbvio e o outro nem tanto. Eu falei mais cedo sobre a questão da vibração, né? O som, que é uma vibração se propagando, né, pelo ar. Só que quando a gente fala que vibra são nossas cordas vocais,
E essa vibração, ela reverbera por todo o nosso corpo vibra quando nós falamos. Então, assim, me veio essa ideia como a Marilena falou, da questão do cantarolar. Quando você está lavando um prato, ou fazendo isso, ou fazendo aquilo. O seu corpo está vibrando, então você ajuda o seu corpo literalmente a, né, vibrar numa frequência que você está desejando. Esse é o não tão óbvio. Mas a parte que eu acho que é até meio óbvia, que acabou passando batido, que é interessante a gente falar também, que a gente fala sobre as palavras, mas a gente não falou sobre a entonação. Pode fazer toda a diferença. Se eu digo, olha, Total. o que é teu está guardado. Tipo, não precisa se preocupar, o que é teu está guardado. Você fala, não, o que é teu está guardado. Show Muda de completamente o contexto. Muda completamente o contexto. É a mesma frase, mas a entonação muda completamente o contexto. Então, assim, é interessante a gente estar observando, tá? Trazer para o nosso consciente isso também, né? A forma como nós expressamos o que vamos vocalizar, É o que aquilo que Lena vamos... disse, né? É o sentir, né? Nem é o dizer, nem pensar mais. É como sentir aquilo que você está propagando, né? E Sim, tomar cuidado, como sua mãe disse, de antes de proferir, né? Até mesmo antes de proferir, onde que está sendo sistematicamente já sendo articulado aqui dentro, né? Porque eu lembro bastante que, inclusive, existem vários cursos para poder descalcificar a pineal, onde faz muito trabalho com o laríngeo, né? Você vai movimentando, porque ali vai ondas, né, que vão lhe espalhando ali a Eu ia pineal. justamente falar disso, né? Que existem muitos exercícios de vocalização ou de tonação que servem para desbloquear áreas do corpo, variadas áreas do corpo, né? Não é só relacionado à garganta, como o Silvano trouxe aí muito bem, né? A gente respira ou vocaliza em áreas específicas do corpo, né? A gente tem o exercício de colocar a língua no céu da boca e fazer o som de M para poder ativar a pineal. Fazer o É um quê? dos exercícios. O som de M. Um M com a língua no céu da boca. Né? E aí você vai vibrando, você sente a vibração na cabeça, né? Você está ali ativando a pineal. A gente tem vocalização, por exemplo, do A, e você sentir no peito, né? Você respira e sente essa vocalização no peito. O E, a gente sente na garganta. O I também influencia a pineal. E assim vai. Você pode usar essa vocalização conscientemente para diversas áreas do corpo. Você trata traumas e bloqueios energéticos, muitas vezes, com sons e frequências sonoras. A gente tem aqueles garfos, eu esqueci o nome agora que era de bate, né? Isso, o diapasão. A gente tem os diapasões, né? Que é um U comprido de metal, né? Em que você bate e cada um desses tem uma frequência certa. Né? Por exemplo, a gente tem o de 432 Hz. Então, você emite aquela frequência e coloca no lugar do corpo em que aquele bloqueio energético está acontecendo, né? Para ajudar a dissolver essa densidade que está ali. Né? E, assim, muitas outras ferramentas utilizam as frequências sonoras. Né? A gente tem as tigelas de cristal, que recentemente minha mãe tem se aventurado, trabalhado nisso, desenvolvido, né? Esse trabalho lindo. E muitas outras ferramentas acontecem, né? Geralmente, quando a gente aplica tecnologias multidimensionais, também a gente faz muito uso de sons, né? Além de movimentos, como a gente já falou em outras lives, a gente utiliza muito frequências sonoras para ter acesso ou desbloquear ou alinhar a energia, o campo energético, né? Pode ser por palavras, pode ser por decretos, pode ser por sons, né? Por linguagem da luz, né? Que são vocalizações mais complexas, que não é só uma vogal, por exemplo, Tem mas mesmo também cores, palavras, né? como a gente conhece. Sim, cores também. Sim.
Mas uma Tem coisa que Tem pessoas, inclusive, que têm uma síndrome, então, não lembro o nome, que enxergam, ouvem Sinestesia. coisas, né? Sinestesia é o nome disso. Pois, elas ouvem as cores, elas não veem as cores, né? Elas percebem a partir de um outro... Elas sentem gosto no som, nas Isso. letras, na voz da pessoa, na entonação da voz da pessoa. Todos os sentidos eles se misturam, inclusive o tato. Inclusive o tato. Você pode, numa voz, você pode sentir uma voz como mais áspera, como uma lixa, ou mais sutil, como uma seda, né? Eu me lembro de uma publicação que eu vi há um tempo atrás de uns pais que estavam falando que publicaram, colocaram no quadrinho, no quadro que eles tinham dentro de casa, que botam os recadinhos, as fotinhas, essas coisas, colocaram o ultrassom da nova gravidez, né, que eles estavam aguardando. E aí o irmão mais velho passou e quando viu, disse, é muito alto, tira, isso é muito alto. Ele não conseguia olhar para a imagem porque ele ouvia muito alto, né? Ele tinha essa dificuldade da imagem preto e branco ali, para ele aquilo era muito alto. E foi muito estranho, eles achavam, né, que a criança estava com não estava conseguindo se comunicar direito e, na verdade, ele tinha essa percepção diferenciada. é muito interessante. rico. Para chamar a atenção é que uma das percepções que a gente precisa estar atento é o silêncio entre os sons, que é uma das habilidades que nós precisamos desenvolver mais, porque nós estamos perdendo. E é onde está um grande manancial de reconhecimento do ser. Nós estamos num processo de autoconsumo, do consumo instantâneo e cada vez nós estamos buscando mais rapidez no processamento das coisas. Nós estamos buscando uma velocidade muito grande. E nós estamos perdendo as pausas. E a essência está nas pausas. As pausas Importante. entre as palavras, entre as frases, entre os ditos e falados. Porque a nova linguagem do ser não é a linguagem, é a linguagem da essência. É nessas pausas, são nessas pausas que nós vamos nos encontrar e nós vamos nos entender. E aí outro dia... entender também o potencial do silêncio. Entender também o potencial que o silêncio tem, porque muitas vezes, né, a gente utiliza, né, do som como válvula de escape também. Seja ouvir música, assistir série, assistir outras coisas, e ficar o tempo todo imerso em algum tipo de som externo para bloquear os nossos pensamentos, para não, sabe? Tem pessoas que usam como ferramenta. Tem gente que precisa de um ruído branco, por exemplo, para ajudar a se concentrar, quando precisa fazer determinadas coisas. Eu, como tenho TDAH, sei que tem algumas pessoas que utilizam essas ferramentas para poder auxiliar nos seus processos. Mas muitos de nós hoje utilizam como uma forma de mascarar, de não olhar para dentro, sabe? Como uma forma de tipo... Não consegue estar sozinho, né? Consigo mesmo. Diga, de si é mesmo, redundante, né? Estar sozinho consigo mesmo é redundante, mas
literalmente isso. Não consegue. Mas é uma distração, né? Sabe? Utilizam como uma distração de si. Isso. Muito interessante. Mas então, né, usando a voz, ferramentas que a gente usa rotineiramente, muitas vezes a gente não se dá conta, né, que são... E, como eu já falei, o tune, né, que é você vocalizar, fazer vocalizações e que podem ser usadas rotineiramente, né. Um mantra, por exemplo, é quando você... palavra, ou a mesma vogal, ou, né, então você faz o... Ou a mesma frase. Você falou geralmente palavra o mantra é um vogal, pouco mas mais curto. Gana Pataye Namaha é uma frase completa e é um mantra. Sim, olha. A gente torna um mantra. Uma queixa é um mantra. Um padrão repetitivo é um mantra. Porque a Maria Helena está usando mantra como uma... Como é que se diz assim? Para um determinado fim, né? Mas assim, tudo que você repete é um mantra, né? Se todo você está mantrando aquilo todo dia, e é isso que você vai manifestar. Isso. Continua, Então, eu ia justamente explicar né, como a gente fala, como uma ferramenta de expansão. Você vai usar palavras para expandir, né, esse espaço. Mantra é aquilo que a gente repete rotineiramente e que está abrindo ou ocupando. A gente está começando a trazer, como minha mãe disse, né? Usa repetitivamente, tudo que a gente verbaliza constantemente, a gente está dando, como a gente conhece, a ferramenta de mantra para a expansão da consciência. Então, a gente está dando esse tipo de colocação, de reclamação, né? Ao invés de uma bênção, a gente está ali, às vezes, aparentemente não quer mais, mas que no fundo a gente está novamente reforçando, nutrindo aquela energia dentro do nosso campo. Então, é muito importante estar atento a esses mantras diários que a gente está. E além dos mantras, a gente tem os decretos, que se diferem um pouco do mantra pela conjugação, digamos assim, né? Um decreto coloca a intenção A e entonação. geralmente começa com eu sou, eu algum verbo, né? Geralmente é isso que compõe informações, estão completamente imbuídas da força de um decreto. Fala. Por exemplo, a gente tropeçou. Eu sou um estabanado. Isso. A gente fala sem pensar. Mas, eita, meu Deus do céu, eu sou tão desastrada. Né? Quantas vezes a gente fala esse tipo de decreto? Então, é isso que a gente está trazendo. Que é isso que ele deve manifestar e construir. Porque o decreto, ele é como um arquiteto. Temática por trás da música, da mesma forma tem uma construção no universo por trás das palavras. Se estrutura na vibração, né? Ele vai criar uma estrutura para se materializar.
decretando, usando esses arquitetos que estão desenhando o que vai se materializar nessa, né? Então, o que é que vai ser construído? O que é que vai ser criado a partir daí? Mais disso. Estou decretando isso constantemente. Inclusive, eu queria... Porque nós temos uma das ouvintes nossa aqui, a doença, né? E ela mesmo, essa doença, ela consegue... por exemplo, eu vou citar uma sobrinha minha que faleceu, ela estava indo bem, ela mesmo, apesar de alguma metástase, mas ela sempre falava sobre aquilo, não, que aquilo não pertencia, papapá, com o esposo, sei lá, que aconteceu alguma coisa, a pessoa acaba se entregando. O poder que a gente tem de trazer, de criar. Eu estou falando porque tem uma amiga minha que está aqui nos escutando. É muito lindo o poder que ela tem de ela falar, não, está tudo bem. Eu consigo, tá? Então, ela sempre está manifestando, sempre a palavra tem uma força de cura também, né? É muito importante. Com certeza. E aí pode praticar isso constantemente, mesmo que a gente ainda não acredite que é 100% verdade no começo, à medida que a gente vai reforçando isso, a gente vai criando ali as camadas de que isso se torne de fato verdade no nosso acreditar. Quantas pessoas mentem ao ponto de acreditarem na mentira? Por que isso só pode acontecer para o que é denso? Por que não podemos usar isso como uma ferramenta de crescimento e expansão? Então, se a gente vai fazer de conta que é alguma coisa até o ponto de acreditar que somos aquilo, vamos então fazer de conta que somos aquilo que queremos ser de fato. Até que a gente acredite que somos aquilo. E, de fato, sejamos. Porque, em verdade, nós já somos. Isso. Verdade. Aqui somos. Tem um palestrante, se não me falha a memória, é Cal Mascarenhas, que ele diz assim, repita que você é aquilo que você quer, até você acreditar que você é, e você será. Isso, na verdade, nós somos alguma coisa que vocês queiram abordar? Como? Tem mais alguma coisa que vocês queiram abordar? Porque eu estou vendo seu relógio biológico aí gritando aí já. Acho que a gente já abordou a maioria do que ia falar. Eu já falei um pouco sobre a outra técnica também, que é do tuning, que é entoar a vocalização ou a linguagem de luz. A gente já falou um pouco sobre isso. Você falou? Repete para mim, por favor. Entoar o quê? Fazer vocalizações ou utilizar a linguagem de luz, né? Ou cantarolar, né? Essas também são técnicas que a gente pode utilizar no dia a dia que ajudam a elevar a nossa vibração ou desbloquear questões, né? E a gente pode fazer isso tranquilamente. Em qualquer situação, está dirigindo no carro e está ali praticando o exercício de desbloquear a pineal. Fantástica a live, sinceramente, assim, eu mesmo aprendi bastante hoje. Hoje eu mais aprendi do que falei. No caso, a gente sempre está aprendendo, né? Mesmo a gente falando aqui, às vezes a gente é intuído e depois, quando a gente vai escutar a live novamente, nem percebeu o tanto que foi
né, que a gente trouxe aquela mensagem que... Então é isso, meninos, que vocês têm alguma programação para essa semana? Dona Dia Helena. 20, em Portal, às 21 horas. Dia 5, 6 e 7 de dezembro, nós temos a Alquimia da Luz, para São Paulo, no Resort Canto da Floresta. Eu, Lena e Marisa Dalina. Então, muito obrigada a todos, obrigada a vocês, minha família de amor, de coração, e que a gente tenha uma semana próspera. Boa noite para todos que estão conosco e aqueles que oportunamente virão. Levem muitas mensagens, que hoje houve muitos ensinamentos aqui hoje, coisas tão simples e que a gente não se dava conta, né, de tanta riqueza que foi essa live. Uma live que trouxe detalhes, mas são detalhes que fazem muita diferença nas nossas vidas. É isso. Boa noite para vocês, um beijo. Essa história de caverna. Essa mesma bate-caverna. Um beijo de luz. Boa noite, gente.